Bom, galera, nesse vídeo eu vou falar sobre o planejamento de uma viagem de bicicleta. Eu vou mostrar o processo que eu faço normalmente aqui para as minhas. Então, de repente, você pode pegar alguma coisa aí de conhecimento para aplicar nas suas também. Então, a gente vai falar de como montar uma rota, sobre o roteiro em si da cicloviagem, como você escolhe lugar para ficar, lugar para visitar, a logística para você levar a bicicleta num lugar distante da sua casa, né, se você for precisar pegar um ônibus, um avião, por exemplo. Então, eu vou fazer o processo do início ao fim. Estou aqui no computador para facilitar, para mostrar as ferramentas que eu uso também. Então vamos começar. Bom, o primeiro passo é ver quantos dias você tem disponível, né? A quantidade de dias vai determinar o quanto, né, de lugares a sua cicloviagem vai cobrir. E aí é bem livre, né? Pode ser um dia, pode ser um final de semana, pode ser 7 dias, um mês e por aí vai. O exemplo que eu vou mostrar vai ser um final de semana, porque normalmente é um tempo que muita gente tem, mas você pode expandir isso para quantos dias você quiser, a mecânica vai ser a mesma. E aí você pode pegar uma planilha, um papel, qualquer coisa, só para você ir anotando as decisões aí da sua viagem. Aqui, como é um final de semana, eu vou colocar aqui a sexta, o sábado e o domingo. E aí o próximo passo é você meio que escolher a região onde você vai pedalar. E aqui é importante que seja um lugar que desperte o interesse em você. Ou porque você quer conhecer uma determinada cidade, determinada região, ou porque você vai fazer uma peregrinação, ou você vai cumprir um objetivo de fazer tantos quilômetros em tantos dias. Mas eu acho legal criar esse comprometimento com a cicloviagem, né? Porque uma viagem de bicicleta tem lá as suas dificuldades. Então, se é um lugar que você não tem muito compromisso, né, na primeira subida ali você já vai querer desistir. Então, o interesse vai te manter motivado para fazer ela até o fim. Aqui para o nosso plano, eu vou usar Monte Verde como a nossa cidade principal. Então, em algum momento da minha cicloviagem, eu quero passar por Monte Verde. E aí eu posso usar as cidades vizinhas como apoio para eu montar a minha rota. Então aqui eu tenho várias possibilidades. Eu posso começar em Monteiro Lobato, passar por São Francisco Xavier e terminar em Monte Verde. Eu posso começar em Joanópolis, passar por Monte Verde e terminar em Camanducaia. Então é aqui que você começa meio que rascunhar o seu roteiro, né? Porque você ainda não sabe a quilometragem entre uma cidade e outra. Você vai escolher as cidades de apoio ali só para você ter uma ideia por onde você quer passar. E aí, para você escolher essas cidades do roteiro, depende de algumas coisas, né? O primeiro é a afinidade com o lugar, então pode ser que você tenha mais vontade de visitar Joanópolis do que São Francisco Xavier, então faz mais sentido você colocar Joanópolis e depois passar por Monte Verde na sua rota. Um outro critério importante, né, para você escolher as cidades, principalmente a cidade de início e a cidade de fim, é você ver o quão fácil é você levar sua bicicleta até o ponto de início e depois o quão fácil é você ir embora, né? Na cidade final, você ir embora para sua casa. Eu tenho muito costume de fazer esse trajeto de ônibus, né? Então eu pego um ônibus, vou para a cidade de início da cicloviagem, faço a cicloviagem, quando eu chego na cidade de fim, eu pego um ônibus e volto para casa. Então, eu sempre dou preferência para cidades em que tenha um itinerário que vai direto para essa cidade, né? Então, por exemplo, eu moro em São Paulo. Se eu tiver que escolher entre Joanópolis e São Francisco Xavier, além da questão da afinidade, eu vou ver se eu tenho um ônibus que vai direto. Porque é muito comum, tem cidades que você não tem um ônibus direto, né? Você tem que ir para uma outra cidade, aí você faz uma troca na rodoviária e depois chega na cidade final. Às vezes acontece, né? Não tem muito o que fazer. Se é um lugar que você quer muito conhecer, você vai fazer esse trajeto. Só que o planejamento complica um pouco mais, porque aí você tem que ver muito bem os horários se eles vão casar. Então, tem essa questão de horário, né? Então pode ser que a primeira passagem seja de manhã, só que o outro ônibus no meio do caminho você vai pegar, ele é de tarde. Então você vai perder ali um tempo na rodoviária esperando. Então você tem que ver se esse itinerário vai fazer sentido. Outra coisa que acho que complica um pouco é o próprio transporte da bike, né? Em algum momento você vai ter que parar na rodoviária, tirar a bike, colocar em outro ônibus, então dá um pouquinho mais de trabalho. É por isso que eu tento evitar. Se eu tenho um itinerário que vai direto, eu dou preferência para esse roteiro. Se não tem, aí não tem o que fazer, a gente faz essa baldeação mesmo. E aí para você ver isso, é só você procurar passagens, né, para aquela cidade. Então, por exemplo, eu sou de São Paulo, vou ver se tem um ônibus direto para Joanópolis. Ó. Então aqui eu tenho, então já facilita um pouco. Se eu procurar, por exemplo, Monte Verde, vamos ver. Ó, eu já não tenho um ônibus direto, então aqui já ia ficar um pouco mais difícil de eu começar em Monte Verde, porque talvez eu ia ter que ir para uma outra cidade primeiro, depois ir para Monte Verde. Então aqui até agora eu sei que eu posso começar em Joanópolis, vai ter um ônibus que eu vou direto para lá, eu posso ir de Joanópolis até Monte Verde, e agora eu vou ver minha cidade final. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui essa Camanducaia aqui, até São Paulo. Ó, também tem um ônibus direto. Então aqui eu meio que fechei já o rascunho do meu roteiro. Eu tenho um ônibus que vai para Joanópolis,
posso pedalar até Monte Verde, depois pedalar até Camanducaia, e daqui eu também vou ter um ônibus direto que volta para São Paulo. Então aqui eu tenho uma logística que está simples e eu vou passar por Monte Verde, que é o meu lugar principal. Uma outra coisa para você ficar atento são os horários. Então olha aqui, ó, aqui a gente tem um final de semana, mas se eu fosse no sábado, olha só, o ônibus chega em Joanópolis meio-dia, então assim, a gente não vai querer começar a pedalar meio-dia, né? Então nesse caso faz mais sentido eu ir na sexta-feira, né? Então eu tenho um ônibus aqui que vai sair de noite, eu passo a noite lá em Joanópolis, no dia seguinte, que é o sábado de manhã, eu começo a pedalar bem cedo. E a volta a mesma coisa, ó. O último ônibus lá no domingo que sai de Camanducaia para São Paulo, ele sai às 5 horas. Então eu tenho que me planejar para tentar chegar pelo menos às 3 da tarde ali, no máximo 4, para eu ter uma folga e conseguir pegar o ônibus sem nenhum atraso. E aí a gente coloca na nossa planilha lá os transportes de ônibus só para a gente ter anotado mais fácil. Uma outra coisa para ficar atento é sempre bom você dar uma ligada para a empresa de ônibus e ver como é que funciona o transporte de bicicletas, né? Porque 90% das vezes é o padrão você tirar as rodas e amarrar em algum lugar lá. Mas tem empresa que é um pouco mais chata e eventualmente ela pode até não fazer transporte. Então, em vez de você descobrir isso na rodoviária, dá uma ligada antes só para ver quais são os critérios. Depois eu vou fazer um vídeo um pouco mais detalhado sobre transporte no ônibus. Então, se você não está inscrito, se inscreve aí para quando eu lançar você conseguir assistir ele. E aí vem aquela questão, né? Eu compro a passagem antes ou eu deixo para comprar na hora? Aí é questão de preferência, né? Do risco que você quer correr. Aqui nesse caso, como é só um final de semana e eu tenho horário muito restrito, então eu vou comprar as passagens com antecedência, porque é quase certeza que eu vou ter que pegar naquele horário. Se você está com um período maior, aí eu compraria ali uns 3 dias de antecedência, por exemplo, já resolve. Mas eu recomendo bastante você deixar planejada essa parte de itinerário, porque ela pode virar a parte chata da sua viagem, né? Você chegar ali na rodoviária, você descobrir que não tem o itinerário que você estava pensando, ou então a passagem já esgotou, você vai ter que ir no outro dia, e aí você às vezes vai ter que trabalhar no outro dia, enfim, pode dar um monte de problemas se você não conhece como funciona esse itinerário. Então eu recomendo bastante esse planejamento e também, se for possível, comprar com antecedência. Então vamos continuar aqui. Agora a gente sabe cidade de início, cidade de fim e onde a gente quer passar. Então agora a gente vai montar a rota em si. Para montar a rota, né, você tem vários sites, aplicativos, uns são pagos, outros gratuitos. Eu vou mostrar esse daqui, é o Komoot, ele é gratuito para montar a rota, então eu vou desenhar usando ele. Então aqui estamos em Joanópolis, eu não sei exatamente onde a gente vai começar, né, porque, igual eu falei para vocês, a gente vai viajar na sexta e vai se hospedar em algum lugar aqui de Joanópolis que a gente vai ver ainda. Então o início da rota eu posso colocar na Igreja Matriz aqui, por exemplo. Então eu clico na Igreja Matriz e coloco no Start Here, né, que é começar aqui. E aí eu já posso colocar o meu próximo ponteiro lá na próxima cidade, que é Monte Verde. Então eu vou até lá. Inclusive, se eu quiser acampar, ó, o mapa já está me mostrando que eu tenho um camping aqui, ó, que legal. Mas por enquanto eu vou deixar o meu ponteiro lá na cidade mesmo. E aí mesma coisa, eu vou colocar aqui uma igreja como referência. E aí olha só, ele já montou a rota para mim. A lógica que ele tenta fazer é seguir a rota mais popular para aquele tipo de atividade. Então, por exemplo, aqui eu selecionei mountain bike, mas se eu selecionar ciclismo de estrada, ó, ele já faz uma rota um pouco diferente, que provavelmente ele vai querer dar preferência para a rota pavimentada, né? Então, eu vou voltar aqui para mountain bike. E agora a gente coloca o ponteiro lá em Camanducaia, né? Que é o nosso destino final. Aí no mesmo esquema, vou colocar na igreja aqui só como referência. Então aqui, como foram só 2 dias, tá simples, né, até, né, porque é um percurso pequeno. E aí você tem algumas informações aqui, né, por exemplo, eu sei que, ó, pelo menos 70%, né, eu tô falando de uma rota aqui que vai ser por estrada de terra, não asfaltada, e mais ou menos 30% de asfalto. Então aqui, pro meu gosto, tá ok, eu vou passar a maior parte do tempo pedalando em estradas de terra. Aí aqui ele colocou o ganho de elevação, né, ó, 1.600 metros, que é até um valor considerável. E ele deu até a estimativa aqui sobre a dificuldade, né? Mas isso aqui é um pouco relativo porque depende muito de ciclista para ciclista. E aí aqui embaixo, ó, a gente tem uma referência da quilometragem que a gente vai gastar e o ganho de elevação em cada dia, né? Então começa aqui em Joanópolis. Quando eu chegar em Monte Verde, ó, dá mais ou menos 40 quilômetros, 1.500 metros. Então a gente sabe que esse vai ser, o primeiro dia vai ser um dia mais difícil. O segundo dia, ó, ele é mais descida. Então a gente sabe que, ó, começando aqui em 38, terminar em 66. Então dá o quê? 28, quase 30 quilômetros. Então a gente sabe que vai ter um primeiro dia mais difícil, né, de Joanópolis até Monte Verde, e um segundo dia mais fácil até Camanducaia, né, de mais ou menos 30 quilômetros.
E aí a quilometragem por dia, ela varia muito de ciclista para ciclista e do tipo da viagem que você quer fazer. Então eu diria que um número bom, e aí se você vê até a maioria das rotas conhecidas de cicloturismo, Vale Europeu, Costa Verde Mar, eles deixam ali entre 40 e 50 quilômetros, tá, por dia. Então acho que é um número que funciona para a maioria, mas varia bastante, né? Eu gosto desse número. Eu gosto de fazer uns 40 quilômetros por dia, até 30, porque eu gosto de fazer uma cicloviagem bem contemplativa, de ir parando, tirando foto, conhecendo o lugar, conhecendo as cidades. Então aqui, do jeito que ficou, seria perfeito para mim, porque eu vou ter um tempo legal para pedalar e vou ter um tempo legal também para conhecer as cidades e tudo que está no caminho. Então vamos passar esses valores aqui para a nossa planilha. Uma coisa legal do Komoot, olha só, eu consigo selecionar um dia específico, ó, e ele me dá algumas estimativas, né? Então ele já colocou aqui uma velocidade média de 10 km por hora, que é normalmente o que você tem mesmo em cicloviagem nessa pegada mais tranquila. Tem o ganho de elevação, a distância, né, que a gente já tinha calculado, e mais ou menos o tempo que você vai levar para fazer aquele percurso, né, que ele colocou umas 4 horas. E aí a gente faz a mesma coisa no segundo dia. E aí na nossa planilha, né, só para a gente organizar, eu anotei essas informações, né? Então no sábado, de Joanópolis até Monte Verde, tem a quilometragem, ganho de elevação, o tempo que você vai levar para percorrer. Aqui você fica mais à vontade de anotar o que você acha importante. Mas numa cicloviagem é legal você saber o que te espera naquele dia, né? Até para você se preparar até meio que psicologicamente, vamos dizer assim. Agora que a gente já tem a rota montada, eu vou colocar os pontos de interesse, né? Que vai ser os lugares que a gente quer visitar, onde a gente vai se hospedar, pontos de apoio, por exemplo, mercadinhos, restaurante, hospital. Para isso, eu gosto de usar o Google. Então a gente vai exportar a rota que a gente construiu no Komoot e vai subir lá no My Maps, que é onde a gente vai colocar os pontos. Então vamos fazer aqui. Vou salvar. E a gente vem aqui em Export, porque eu quero salvar o GPX. Agora vamos aqui no My Maps e eu vou subir essa rota. Bom, agora com a rota, a gente pode começar colocando os pontos que são as hospedagens, né? Então aqui no nosso roteiro de fim de semana, a gente vai ter uma hospedagem em Joanópolis, né? Que a gente vai de São Paulo, dormir em Joanópolis e começar a pedalar de Joanópolis no sábado. Então já vamos procurar aqui, ó, Camping Joanópolis. E aí, ó, ele colocou vários pontos aqui, isso aqui não é um camping. Ó, o camping mais próximo da cidade é esse camping encantado aqui, ó. Então a gente pode adicionar no mapa. O legal do My Maps, ó, ele deixa você até customizar o íconezinho, quer ver? Então você deixa, por exemplo, uma casinha e coloca uma cor diferente nele, ó, só para você visualizar melhor. Então já temos o primeiro aqui, que é o Camping Encantado. Agora vamos ver Camping em Monte Verde. E aí, beleza, ó. Temos o segundo aqui. E aí, se você não gosta de camping, né, lógico que você pode olhar outros lugares da sua preferência, né? Você tem o Airbnb, por exemplo, que você aluga a casa de uma pessoa ou um quarto específico da casa. Então aqui é uma opção para você economizar. O Booking normalmente é mais para pousada, hotel, tem bastante hostel também. Então aqui, a única coisa que a gente sabe, né, é que quanto mais você investir na hospedagem, teoricamente você tem mais conforto. Se você não está indo em temporada, normalmente camping é fácil achar vaga. A única indicação aqui é você ligar para ver preço, né, se está funcionando mesmo, para você não ter nenhuma surpresa. Mas camping fora de temporada é mais tranquilo você chegar lá e normalmente vai ter vaga. Mas é aquilo, né? Se você tem certeza que você quer ficar naquele lugar, é bom reservar antes para evitar qualquer estresse também. E aí na nossa planilha coloquei lá a hospedagem também, né? Então no dia 26, que é a sexta, a gente vai se hospedar no Camping Encantado e no dia 27 no Camping Monte Verde. Inclusive para o Airbnb, vou deixar um link de cadastro, que se você se cadastrar por ele, você ganha um desconto lá na plataforma de alguns bons reais lá, então talvez vale a pena. Bom, nesse ponto a gente vai colocar agora os pontos turísticos, né? Talvez seja a parte mais legal do planejamento, né? Que é você vai colocar os lugares que você quer visitar, né? Então lembra que cicloviagem é isso, né? Você vai lentamente pedalando e curtindo as coisas pelo caminho, né? Não planeje uma cicloviagem que você vai curtir alguma coisa só no final. Então o tempo inteiro, né, durante o dia, você tem que estar vendo coisas interessantes. Então a ideia aqui é a gente encher o mapa do máximo de coisas interessantes possíveis que a gente tem gosto. E aí, à medida que o dia vai passando, a gente vai vendo ali onde que a gente para, onde que não para, o que que a gente quer conhecer, e essa vai seguindo essa dinâmica. Um site que eu acho muito legal para você descobrir coisas para fazer na cidade e ao redor dela é o TripAdvisor.
É legal porque ele já ordena aqui os pontos por popularidade, né? Então se você está meio sem ideia, você pode simplesmente ir colocando todos esses pontos aqui. O que eu gosto de fazer? Como eu nunca tenho tanta certeza sobre o que eu quero visitar, eu vou colocando várias coisas. Então, por exemplo, ó, primeiro, Cachoeira dos Pretos. Então eu vou lá no mapa, Cachoeira dos Pretos, e eu adiciono o ponto lá. Então coloco numa cor específica para pontos turísticos. E aí eu volto lá e vou vendo mais lugares. Então tem aqui Empório Cachoeira. Então coloco ele no mapa também. E aí você vai fazendo isso, você vai olhando os lugares aqui, vai vendo o que te desperta o interesse, busca ele no mapa e adiciona. Porque aí vai te dar uma boa noção se vai dar para você visitar ou não. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele ficou bem na minha rota. Então, putz, eu não tenho nenhum motivo para não visitar aqui. Só que a Cachoeira dos Pretos, ela já está um pouco longe do meu roteiro. Então, talvez eu não tenha esse ânimo de desviar a rota para seguir isso daqui. Então, a ideia é você adiciona o máximo de pontos possíveis. E aí, provavelmente, durante a rota você vai ir visitar aqueles que estão mais próximos. Aqui eu não vou adicionar todos os pontos, né? Senão o vídeo vai ficar muito longe, mas a ideia é essa. E aí uma coisa legal também, ó, se você for seguindo a rota, o próprio Google ele mostra um monte de pontos que podem servir de apoio para você. Então, por exemplo, Mercado do Teixeira. Você vai marcando, ó. Então, Mercado do Teixeira eu vou deixar no mapa. Se eu quiser ir no mercado, eu já tenho no mapa, eu vou direto. E aí você vai seguindo, ó. Você vai ter vários pontos que você pode adicionar na sua rota. Restaurante, algumas pousadas também como opção. Então lembra que essa rota aqui você vai ter offline ela, né? Então talvez você não tenha um Google lá para você pesquisar na hora. Então quanto mais pontos de apoio você tiver, melhor. E esses pontos servem também para você saber se tem alguma coisa no caminho. Então vamos supor que você seguiu algum ponto da rota aqui, ó. Então vamos supor, ó, esse ponto da rota aqui não tem nada, tá vendo? Então já é um ponto que você vai saber, ó, esse ponto aqui você não vai ter água, não vai ter comida, não vai ter nada. Então talvez valha a pena você levar mais recurso para você ultrapassar essa rota. E aí depois que você colocar todos os pontos de apoio, é só você exportar lá no My Maps, que você vai conseguir ler do seu GPS. E agora eu vou mostrar no GPS como que fica nosso mapa montado com o roteiro e com os pontos que a gente adicionou. Bom galera, então eu estou aqui no Orux Maps, né, que é o aplicativo que eu uso para navegar. Então tá aqui nossa rota. E aí, olha só, os pontos, além da rota, os pontos que a gente adicionou também tá aqui. Olha só, então aqui, por exemplo, é o Camp, né? Se você clica, tem lá o nome que a gente deu, tudo certinho. Então, todos os pontos que você vai adicionando vão ficar tudo aqui offline para você seguir quando você for fazer sua viagem. Bom, e aqui não é regra, né? Cada cicloturista tem o seu estilo de viagem. Eu gosto dessa forma porque quando eu chego na cicloviagem eu quero só executar o plano. Então eu não quero gastar tempo ali olhando no celular, procurando onde eu vou dormir, onde eu vou comer. Então eu gosto de planejar tudo para quando eu estiver na estrada eu só curtir e pedalar, né? Então toda a parte de planejamento eu faço antes, né, em outro horário. Então quando chega na viagem 90% do dia eu vou estar executando a cicloviagem sem pensar em resolver nenhum problema. É claro que tem momentos que vai ter perrengue para resolver, disso não dá muito para fugir, mas é aquilo, 90% do tempo, né, se der sorte, você vai estar só executando. E é isso, galera. Valeu por assistir. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí porque vai ter outros vídeos desse tema. Então, até a próxima. Muito obrigado.